Meus amados, hoje, dia 14 de junho de 2024, sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que com todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é a continuação daquele texto que ouvimos ontem, que o Senhor nos convida a romper com todo e qualquer tipo de situações, por menor que seja, que nos leve a pecar. Então o Senhor vai dizer, olha, o mandamento é esse, existe o mandamento, mas eu vos digo que é necessário ir além do mandamento. Por quê? O Senhor vai falar que se a justiça nossa não for maior que a justiça dos doutores da lei, dos fariseus, dos mestres da lei dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque eles cumpriam os mandamentos. Mas tinha tantas outras coisas que talvez aos olhos deles fossem menores, mas que eles faziam. E o Senhor fala, nós como cristãos não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Por menor que seja o erro, nós devemos arrancar da nossa vida. Então aqui o Senhor fala de mais um dos mandamentos. Ele diz, ouvistes o que foi dito. Então, ou seja, o que foi ensinado, o que foi passado para vocês. E que volta a dizer, o Senhor está dizendo para não cumprir os mandamentos? De forma alguma. Mas ele diz que é necessário sim cumprir os mandamentos, mas aprofundar na compreensão do que vem a ser aquele mandamento. Então, o Senhor fala aqui, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Então, não é só cometer o adultério de fato, de estar com uma outra pessoa fora do meu matrimônio, né? Sou casado e fico fora do meu matrimônio com alguém, então estou cometendo adultério. E o Senhor está falando, não, mas todo aquele homem que olha para uma mulher e deseja a mulher no seu coração, ele já cometeu, deseja possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então não é, porque o que pode dizer? Não, ele não cometeu adultério, ele não ficou com a mulher, mas o Senhor diz que o próprio desejo já leva aquela pessoa a cometer o adultério no próprio coração, ou seja, ela pecou. Embora ela não cometeu o adultério propriamente dito, mas ela adulterou no coração. Então também é um pecado. Depois aí o Senhor vai usar assim, um discurso hiperbólico, ou seja, de exagero, quando ele diz assim, mas é para a gente entender exatamente o que o Senhor está dizendo, que se o teu olho direito ou a tua mão direita te leva a pecar, você deve cortar e jogar fora. É melhor você entrar sem o olho direito ou sem a mão direita no reino dos céus do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Então aqui novamente é uma forma hiperbólica, exagerada de dizer, você deve lutar com todas as tuas forças para combater o pecado, ainda que te custe muito. Tá? Aqui, como eu disse, não é que você tem que arrancar o olho, você tem que arrancar o braço direito, não, não é isso. Aqui o Senhor está usando para dizer assim, faça, mesmo que custe muito, que seja muito difícil, rompa com tudo aquilo que te leva a pecar.
E aí depois ele volta à questão, por quê? Porque aqui ele falou do quê? Que se ele olhou para aquela mulher e desejou, então o olho dele levou ele a pecar. E a mão também, porque se ele de repente pegou naquela mulher ou cometeu, sei lá, adultério propriamente dito, então o Senhor fala, é melhor romper com tudo isso para você ser salvo. E aí ele volta no assunto aqui, né? Existia lá em desculpe, lá em Deuteronômio, deixou uma lei, Deuteronômio 24, versículo 1 ali para frente, ele deixou uma lei que era possível, se a mulher fizesse algo inconveniente, que o marido desse para ela uma carta de divórcio. É que era um problema. O que era algo inconveniente? Algo que o marido não gostasse? Era isso? Então, era uma lei muito injusta também para as mulheres, porque lembremos que as mulheres naquele período, gente, a única coisa que elas podiam fazer na vida é se casar. Elas não podiam trabalhar fora, elas não estudavam. Aliás, quase ninguém estudava naquele período, mas para se dizer o quê? Que a mulher era totalmente dependente do marido. Ora, uma vez casado, o marido deu uma carta de divórcio e jogou essa mulher na rua, numa situação sem nenhum auxílio, sem nada. E, às vezes fazia isso para poder se casar com outra, porque a mulher fez algo inconveniente, talvez o questionou de alguma coisa, não sei, mas o Senhor lembra que todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, ou seja, uma união que não está de acordo com a vontade de Deus. E aí ele fala que se o homem se divorcia, faz com que ela se torne adúltera. Por quê? Porque ela vai ter que casar com outro homem porque ela depende. Infelizmente, naquele período, a mulher não tinha liberdade e autonomia financeira, por exemplo. E aí o Senhor lembra que o homem que casa com esta mulher que é divorciada também comete adultério. Então, assim, é adultério para todo mundo. Aquele que abandonou a mulher, que deu uma carta de divórcio e casou com outra, é adúltero. A mulher que foi abandonada e se casou com outro homem é adúltera. E o homem que casou com esta mulher abandonada também é adúltero. Então, ou seja, olha quantas pessoas vão pecar por por um erro de uma única pessoa. Então, aqui o Senhor alerta, por isso que é importante que nós tenhamos muito claro que os sacramentos da igreja, eles são levados muito a sério. Às vezes a gente é que banaliza, não a igreja, não o Senhor. Nós é que muitas vezes banalizamos e não damos o devido valor aos sacramentos, por isso que eu digo muito, antes de se casar, gente, tem muita gente que tem um desespero para casar, e aí a primeira pessoa que aparece na frente que tem a oportunidade de casa. Gente, casamento não é remédio contra a solidão. Tem muita gente casada que vive solitária, tá? O matrimônio também é um chamado, é uma vocação. Por isso nós temos que aprender a esperar em Deus. Nós temos que orar, temos que dar os nossos passos, mas não vamos ficar desesperados para que depois, ao se casar, não tenha que sofrer a separação. Então, para que nós possamos realmente fazer tudo segundo o coração de Deus e para a honra e glória do nome dele. Senhor, de forma especial, nós queremos pedir essa graça de romper com toda a raiz de pecado. Por menor que pareça aos nossos olhos, Senhor, nós não queremos compactuar, nós não queremos compartilhar, nós queremos, Senhor, nos desvencilharmos de tudo aquilo que pode nos levar a perder a salvação. E muito pelo contrário, Senhor, nós queremos cada dia mais sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para que possamos realmente cumprir os mandamentos, mas ir muito além, rompendo com tudo aquilo que pode ser pedra de tropeço em nossa vida. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.